Estudo Salmos aleatórios, Salmo 119, do versículo 113 ao 120, parte 15, letra Sameque. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios como escória, por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, dos teus juízos tenho temor. Sameque é a 14ª letra do alfabeto hebraico, conforme outros abjados semíticos, com som de S de valor 60, derivado do alfabeto fenício, remonta a um pictograma que significa apoio, suporte, apoiar-se, suportar ou defender-se, tipo ser apologeta, defensor do que crê. Simboliza um abraço divino, proteção contínua, o infinito e o ciclo da criação. Com valor 60 passa a ideia de transcendência e elevação acima do mundo físico, enquanto letra anterior, enfatiza o cuidado e o perigo das riquezas. Mateus 19, versículos 16 a 30, Marcos 10, versículos 17 a 31. Que o jovem rico não aceitou esse abraço divino nesta prova que Jesus o fez. Sameque também reporta a mudança de mentalidade, se voltar para as coisas do alto. Romanos 12, 2, mostrando que tanto a lei estava revelando no Velho Testamento que não somente era sombra do Evangelho, como também os dois testamentos têm ligação e acabam por falar a mesma língua, com exceção de certos ritos e cerimoniais que não seja comum entre si, mas que corroboram para o verdadeiro sentido do tema central, Cristo. Portanto, o Antigo Testamento e Evangelho traz essa abordagem sobre a questão de duplicidade de pensamentos, ações em relação a Deus, e que existe o perigo de amar uma coisa desprezando outra e encontrar-se com o coração dividido e enganado. A duplicidade faz aborrecer uma coisa e exaltar outra, divide e expõe a oposição e antagonia e não tem mistura com a essência de Deus. No entanto, as pessoas mostram preocupação de como será possível amar a Deus somente e deixar as coisas nos cuidados de Deus, de suprir segundo o que a pessoa produz em seu trabalho ou administra, ou que Deus dá graciosamente, sem pressão e sem busca de barganha. Mostra que a fé não foi apurada segundo a palavra de Deus e que ainda essa fé é natural e não agrada a Deus no quesito espiritual. O salmista mostra que esperar na palavra, ou seja, debaixo das orientações de Deus, será bem guiado e galardoado, tendo ele como refúgio e escudo quanto à fragilidade da alma humana desorientada. Versículo 115, que mesmo com as tentações que provêm do que não entende sobre isso, pela palavra de Deus encontra explicação, se dão
como se dão os processos na terra e de que Deus dá a visão de que mesmo que algo ou alguém prospere sem a orientação de Deus ou não o consultando, aquilo não terá sentido no final de suas vidas e nem terá experimentado das coisas celestes se não considerou a Deus como o orientador. No versículo 116 cita a esperança, o que tem como rema de sua vida, conforme 1 Coríntios 13, que a esperança permanece diante de tudo que se sofre na terra. Que o homem sufoca-se pela limitação, mas a esperança é eterna, pois provém de Deus. E veja no versículo 117 o aspecto salvífico da palavra de Deus, conforme o crente procura entendê-la e vivê-la, que é a verdade que liberta sua alma da ansiedade mortal. E a cada passo que se relaciona com Jesus, o Verbo. E que o salmista se regozija pela salvação que as Escrituras traz frente à sua limitação e desorientação, ou fortalecimento que o Senhor dá pela palavra, a natureza divina é exaltada na vida dele. No versículo 118, o salmista aborda sobre a afirmação e entendimento da frase: Tu tens pisado todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Os céus é a habitação de Deus e a terra o estrado dos seus pés. Salmo 102, 19. Deus contempla dos céus todos os homens e perscruta os seus corações. Salmos 33, de 13 a 14. Tem o controle pela sapiência e demais atributos para julgar bem o que melhor e dar o que é de melhor aos homens, corrigindo, consolando e fortalecendo. No versículo 119, contempla, permite e recolhe todos os ímpios, tira-os da terra. Eles morrem nos seus erros, ou na ação ou pela ação de outros, sem que diretamente Deus seja responsável por isso. E o termo escória é a forma como a vida degradada pelo pecado é tratada na terra pelos que não conhecem a Deus. E o próprio Deus cita assim porque é semelhante a vida do homem àquilo que fica deteriorado e que não serve para mais nada. O salmista diz que seu corpo se arrepiou pelo temor de Deus e que tem temor dos juízos de Deus. Para ele isso é benéfico, porque lhe impulsiona em se aproximar, estreitando mais a caminhada com Deus dia a dia, enquanto os que se afastam de Deus sentem medo de Deus por não ter sido ainda aperfeiçoado no seu amor, que é um processo de caminhada com o Senhor todos os dias, com sacrifícios, com esforços de fé e perseverança. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Amém.